2 Timóteo, capítulo 2, do verso 19 até o verso 22, diz assim o texto sagrado: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros porém para desonra, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com um coração puro invocam o nome do Senhor, invocam o Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos aqui diante da tua bendita palavra, sendo auxiliado pelo teu Espírito, e poder através dela conhecer a ti, os teus propósitos e os teus desígnios. Senhor, usa-me como instrumento teu, como um vaso de barro, para que eu possa edificar a tua igreja, por amor à tua igreja, que tu possas me usar como instrumento teu, para a tua igreja, Pai. Eu suplico, dê o discernimento do teu Espírito, para que eles possam reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Irmãos, poder sentar. Nós vimos aqui no contexto anterior, nos versos 17 e no verso 18, onde Paulo ele fala sobre Himeneu e Fileto, esses dois homens, no qual eles se desviaram da fé, levando ali para a igreja doutrinas falsas acerca da ressurreição, e em virtude desse falso ensino deles, eles então perverteram a fé de algumas pessoas. Nós vemos que essa epístola, ela foi escrita por um apóstolo. Esse apóstolo, ele é inspirado pelo Espírito Santo. Então, aprove ao Espírito Santo, aprove a Deus, aqui mencionar o nome desses dois homens. O objetivo, então, de Deus ele fazer isso, é para que a igreja ela pudesse estar se protegendo acerca desses falsos mestres, desses que estavam ali pervertendo a fé de alguns irmãos, que estavam então levando doutrinas falsas. Eu vejo que é muito importante nós, enquanto igreja, também termos essa mesma postura, e não deixarmos que esses que trazem doutrinas falsas, que pode então enfraquecer a fé dos irmãos, que pode prejudicar a cristandade, eles deixarem se propagar. Se nós nos ocultarmos, se nós hoje não nos posicionarmos em relação a ele, nós estaremos contribuindo para que essas falsas doutrinas elas sejam propagadas. Nós vimos aqui então que Paulo ele orienta a Timóteo em relação de Himeneu e Fileto, para que ele ficasse ciente acerca desses dois homens. O fato de mencionar aqui nominalmente a eles, dá-se a entender que eram pessoas conhecidas ali no meio da cristandade. Paulo, ele falando aos Coríntios, ele diz: até importa que haja heresias, para que os que são sinceros, eles se manifestem. É importante nós nos manifestarmos diante das falsas doutrinas, Paulo então, após ele mencionar acerca desses dois homens, Himeneu e Fileto, que estavam propagando doutrinas falsas sobre a ressurreição, ele começa então agora no verso 19, e ele diz: todavia, ou seja, não obstante a esses ensinamentos falsos, não obstante a homens que estão propagando essas falsas doutrinas, não obstante a isso, todavia, o fundamento de Deus fica firme. O fundamento de Deus fica firme. O que Paulo ele quer mostrar em relação a isso, que o fundamento de Deus fica firme, é que não obstante a leviandade
desses falsos mestres em introduzir, em colocar ali falsas doutrinas, isso não vai impedir a Deus de preservar a sua igreja até o fim. Os falsos profetas sempre irão surgir, mas isso não impede que o fundamento de Deus fique firme, não impede que Deus, na sua soberania, na sua onipotência, na sua condição de Deus, Ele esteja sustentando a igreja, esteja preservando a igreja, para que a igreja ela continue firme. E esse fundamento no qual Paulo ele está dizendo aqui, que o fundamento fica firme, está se referindo à base da nossa salvação, que vem a ser a eleição, que vem a ser a predestinação, que vem a ser o fato de Deus ele nos escolher em Jesus Cristo, nos escolher nele para nós sermos salvos. E isso então nos dá a segurança. Não obstante esses falsos mestres, Deus ele nos dá a garantia da salvação, o fundamento de Deus, a forma de Deus ele nos escolher, nos eleger, dele preservar-nos em Cristo Jesus. Este fundamento ele fica firme. Romanos capítulo 8 verso 30 diz: e ao que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. João capítulo 10, o verso 28, o verso 29 diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Nós entendemos que esse fundamento então diz respeito a essa escolha, essa predestinação, essa eleição de Deus, tendo como base a continuidade aqui do versículo 19, no qual ele diz: tendo este selo, e ele mostra que o selo, que é a garantia de que esse fundamento fica firme, ou seja, de que nós fomos eleitos, de que nós fomos escolhidos. Este fundamento, ele se baseia então em duas premissas. A primeira é que o Senhor conhece os que são seus, e a segunda é que qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Então nós vemos aqui que esse selo, ele é duplo, ele é divino e invisível, e ele é humano e ele é visível. Humano, visível, e divino e invisível. Quando nós vemos que ele é aqui divino e invisível, é quando está na parte A. O Senhor conhece os que são seus. É Deus que sabe quem são os escolhidos. Esse fundamento é resultado dessa soberania divina, em que Deus, ele sabe quem são os falsos e quem são os verdadeiros. Deus, ele conhece quem verdadeiramente fez uma profissão de fé do coração, que houve uma conversão genuína, porque Deus, ele conhece os nossos corações, e ele então prova. E essa experiência é uma experiência invisível, é uma experiência divina, como selo, como característica desse fundamento de Deus, ele saber quem são os seus. 1 Samuel capítulo 16, o verso 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentas para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Todavia o fundamento de Deus fica firme, essa eleição, essa escolha divina fica firme. E como característica de quem tem esse selo, é que tem esse conhecimento divino, invisível, porque Deus, ele conhece os que são seus. E esses que verdadeiramente foram escolhidos por Deus, que estão com esse fundamento, que tem esse selo, a segunda característica, ela é humana e ela é visível. Está aqui na parte B do verso 19 que diz:
E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ou seja, esses que têm o selo, que realmente foram escolhidos por Deus, esses que tiveram uma experiência genuína de salvação, são pessoas que, em virtude dessa comunhão com Deus, eles se apartam da iniquidade. A graça que nos salva, ela nos leva para a santidade. A comunhão que nós temos com Deus nos leva a nós experimentarmos um cristianismo que desemboca numa vida semelhante ao de Cristo. Aqueles que têm esse selo, eles apartam-se da iniquidade. Essa é a confirmação, é a consequência de sermos salvos, de verdadeiramente estarmos em comunhão com Deus. Nós, através do nosso comportamento, nós mostramos que tivemos uma experiência de novo nascimento. É como ele diz aqui: e qualquer que profere o nome de Cristo, ele aparta-se da iniquidade. Pelos frutos que nós conhecemos a árvore, pelo nosso estilo de vida, que demonstramos que verdadeiramente houve uma real conversão, quando nós nos apartamos da iniquidade. Apocalipse, capítulo 22, o verso 11 diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. É o que diz então o verso 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Essa confirmação, essa eleição, a escolha divina fica firme, tendo então esses dois selos, que o Senhor conhece os que são seus, e os seus, eles também apartam-se da iniquidade. O verso 20, ele continua: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. Uma das características do apóstolo Paulo é ele trazer algumas verdades através de ilustrações. Nós aprendemos que o objetivo de Paulo não é somente transmitir conhecimento. Ele quer que as verdades no qual ele está ensinando seja incutida na mente das pessoas. Ele quer que haja essa convicção do aprendizado. Então, normalmente, após uma doutrina, ele traz uma ilustração, algo que possa ajudar aos seus ouvintes a gravarem os seus ensinamentos. E é isso que ele faz aqui no verso 20. Ele quer ilustrar o que ele acabou de ensinar. Aqui ele compara a igreja a uma grande casa, onde há diversos tipos de vasos que são diferentes, tanto de prata como também de ouro, que eles são esses vasos para honra, e também os vasos de pau e de barro, que seriam comparados àqueles vasos para desonra. O que ele quer mostrar é que dentro também de uma igreja existem diferentes tipos de pessoas que verdadeiramente se converteram, pessoas que tiveram um compromisso sincero e que tem esse selo de que apartou-se da iniquidade, e que são vasos de honra, que são comparados como esse de ouro e de prata. Mas também dentro de uma igreja existe a possibilidade de que pessoas mal intencionadas, como esse Himeneu e Fileto, que estavam ali desviando algumas pessoas da fé e que estavam ensinando ali falsas doutrinas, eles eram então vistos como vasos de desonra, vasos que são comparados como de pau e de barro, pessoas que estão dentro da igreja, mas não tiveram uma experiência genuína com Jesus Cristo. É isso que Paulo está querendo ilustrar, que nós não nos enganemos em relação a todos aqueles que professam a fé em Cristo. Não nos enganemos. Existe a possibilidade de nós termos um joio dentro da igreja. Jesus, ele ensina essa parábola, do joio e do trigo. Mateus, capítulo 13,
verso 24, verso 26, do verso 36 ao verso 39 diz: propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Essa possibilidade do próprio inimigo, ele semear o joio dentro então da igreja, e nós estarmos envoltos com essa possibilidade de pessoas consagradas, pessoas realmente que são caracterizadas como esses vasos de honra, mas também termos vasos de desonra. Assim como numa grande casa há esses vários tipos de utensílios, vários tipos de vasos, assim também dentro de uma igreja há esses vários tipos de pessoas. Paulo então ele exorta a Timóteo em relação a isso. Ele continua agora no verso 21, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, que seriam essas coisas, no qual Paulo, ele exorta aqui a Timóteo para que viesse se purificar, são dessas, se purificar dessas, ele aqui distingue, são dessas coisas, são as coisas que ele acabou de falar no seu contexto anterior. Por exemplo, aqui no verso 4, nós vemos Paulo ele falando: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se embaraça com o negócio dessas vidas, diz respeito aos manjares que o mundo ele pode oferecer. João, ele falando em sua epístola, ele diz que nós não devemos amar o mundo e nem o que no mundo há. As coisas do mundo elas são passageiras, e aquele que realmente tem um compromisso genuíno com Cristo, ele não se embaraça com essas coisas deste mundo. O verso 14 ele diz: traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavra. Então essas coisas que ele está se referindo também, a essas contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Então, apartar-se dessas coisas é que nós não devemos estar com discussões vãs, discussões que não edificam, discussões que podem até prejudicar os novos na fé. São contendas de palavras que para nada aproveitam. Então, esses vasos de honra devem se apartar dessas coisas. O verso 16 ele continua: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Essas palavreados torpes, que não cabe a nós, mas só palavra que for boa, que produz a edificação. Então, dessas coisas, nós devemos estar nos apartando. E aqui no verso 21, ele diz, aliás, no verso 19, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo, que o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, apartar-se da iniquidade, apartar-se dos falatórios profanos, apartar-se então dessas contendas de palavra, apartar-se desses embaraços dessas vidas. São todas coisas que nós devemos estar nos afastando. Nós devemos então deixar, porque isso não diz respeito mais a nós. Paulo, ele falando aos Colossenses, ele diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho da sua luz. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos desse mundo. E nós temos que trazer esse selo que nos apartamos da iniquidade. E Paulo então, ele diz que os vasos que são vasos de honra, aparta-se destas coisas, aparta-se dessas coisas. Ele continua no verso 21, de sorte que
se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Algo muito importante que esse texto aqui nos ensina é que, ao nos apartarmos dessas coisas, então seremos vaso de honra, preparado para toda boa obra, para o serviço do Senhor. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: que mãos sujas não pegam no poder de Deus. Pessoas que têm as vestes sujas não podem ser usadas por Deus. O que Deus Ele quer que seja preparado para toda boa obra são pessoas que se apartaram dessas coisas, são vasos de honra. É como ele acabou de mencionar aqui no verso 19, como uma evidência da pessoa que tem o selo, é aquela que se apartou de toda a iniquidade, se apartou da iniquidade. Visto essa pessoa ser um vaso de ouro e de prata, só assim, em virtude de se apartar da iniquidade, só assim reconhecer que ele foi chamado para a santidade, porque assim como aquele que nos chamou é santo, que nós devemos viver também em santidade. Só dessa forma, quando reconhecemos que o nosso estilo de vida deve ser equiparado ao estilo de vida de Jesus, seguirmos as suas pisadas e buscarmos então mostrarmos pelo nosso comportamento que verdadeiramente vivemos uma experiência de novo nascimento, só assim seremos então instrumentos, vasos para o uso do Senhor. É o que ele diz aqui no verso 21, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Josué, capítulo 3, o verso 5 diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 ao verso 18, Paulo lhe diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, porque nós pertencemos a Deus, porque Ele é o nosso Deus, por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mãos sujas não está apta para pegar na mão de Deus. Por vezes, pessoas que não conseguem estar desenvolvendo os seus dons, os seus talentos, eles não são usados para o serviço do Senhor. Muitas vezes é que a vida, ela não condiz com os planos que Deus Ele tem. É importante nós entendermos que Deus Ele quer usar, Deus Ele quer nos colocar na frente da batalha como instrumentos seus, mas é importante que, não obstante os nossos talentos, não obstante os nossos dons, é importante que nós tenhamos uma vida que condiz com o nome no qual nós estamos levando. O verso 22, ele continua: foge também das paixões da mocidade. Quando Paulo ele diz que Timóteo deveria fugir das paixões da mocidade, aqui não está se referindo tão somente às paixões sexuais, mas também à ambição egoísta, à teimosia, à arrogância e a todos os impulsos da juventude. Tudo que
que é contrário à mansidão, à graça, ao reflexo de Cristo em nossas vidas, nós devemos estar fugindo dessas coisas. Literalmente, a palavra aqui, fugir, significa buscar segurança na fuga. Buscar segurança na fuga. Então, esse fugir aqui não é uma questão de covardia, e também não é uma questão de desespero, mas sim uma questão de integridade. Quando nós temos a integridade, quando nós queremos verdadeiramente demonstrar o reflexo de Cristo em nós, nós então fugimos das paixões da mocidade. Foge. E Paulo ele continua: após fugir das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Segue aqui significa correr após algo, perseguir, ir no encalço de. Seria como que você estivesse em uma caçada. Você foge das paixões, buscando então segurança na fuga. E aí você como que estivesse em uma caçada, estivesse no encalço de algo, e você então com todo o desejo do seu coração, você busca isso, você segue a justiça, a fé e o amor. O que ele diz aqui: justiça é um correto modo de viver, a fé é a firmeza na palavra de Deus, algo que ele falou aqui no contexto anterior, no verso 15, onde Timóteo ele devia apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem nada que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Conhecer a Deus através da Escritura Sagrada não é um privilégio de alguns, cabe a nós todos nos empenharmos nisso, para saber conhecer a Deus através da Escritura Sagrada. E essa fé aqui é a firmeza na palavra. Romanos 10, verso 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ele continua aqui: o amor, segue a justiça, a fé e o amor. Esse amor aqui, a palavra que Paulo ele usou é ágape, demonstrando então a necessidade de uma renúncia, de um sacrifício, de nós buscarmos ser radicais em relação à nossa postura para querer agradar a Deus. Segue a fé, segue o amor, mas o amor que te leva a você a renunciar, que te mostra que você tem que se sacrificar para agradar a Deus. E a paz diz respeito aqui aos relacionamentos amigáveis. Romanos capítulo 12, verso 18 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos e a santificação, pelo contrário, ninguém verá o Senhor. O verso 22, Paulo então, ele continua dizendo que nós devemos buscar isso, seguir a fé, o amor e a paz. Ele diz: com os que com um coração puro invocam o Senhor. Esse invocar aqui o Senhor, tanto pode dizer respeito ao culto, esse culto que nós aqui estamos prestando a Deus, como também fora desse lugar de culto, fora desse lugar de templo, estarmos junto de pessoas que estão também ali invocando o nome do Senhor. Então, quando Paulo ele diz aqui no verso 22, foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Que você possa viver no meio de pessoas que têm a sua mesma fé, que têm a sua mesma convicção, que anseia os seus mesmos anseios, que compartilham dos seus mesmos desejos, dos seus mesmos ideais, não somente aqui nesse momento de culto, nesse local de estarmos reunidos no templo, mas também fora do templo, que você se reúna, que você se agrade de estar junto daqueles que também têm o seu mesmo ideal, que você se satisfaça estar no meio dos cristãos, daqueles que têm o mesmo estilo de palavra que você tem, que têm o mesmo tipo de gosto que você tem,
que vivencia a mesma esperança que você vivencia, que tenha prazer em Deus, assim como você tem, não somente aqui no lugar de culto, nesse templo, mas também fora, que você esteja, é o que ele diz aqui no verso 22, com os que com um coração puro invocam o nome do Senhor, tanto dentro do templo como fora do templo. Fique com aqueles que têm o mesmo espírito, a mesma fé, o mesmo amor, o mesmo sentimento que você tem. São essas exortações que Paulo então ele traz aqui a Timóteo. Algumas lições que esse texto aqui ele pode nos dar. A primeira, nós estamos seguros diante de Deus, visto que nós temos o seu Espírito que nos auxilia em nossa santificação. O fundamento de Deus fica firme. O fundamento de Deus fica firme, independente desses Himeneu e Filetos que venham trazer falsas doutrinas. O Deus que te segura na mão, que te elegeu, que te escolheu, Ele vai levar você à perseverança, através do Espírito Santo que te santifica. A segunda lição, numa igreja local, a igreja visível, ela pode ter tanto o trigo como o joio. Nós temos que estar conscientes em relação a isso. Numa grande casa, há vasos de ouro e de prata, mas também há vasos de pau e de barro. A terceira lição, a santificação é um requisito para sermos usados por Deus. É importante nós pensarmos nisso. Às vezes nós temos a tendência de acharmos que os nossos talentos, os nossos dons, eles são suficientes, mas Deus ele requer de nós a santificação. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E a última lição, nós devemos estar no meio daqueles que invocam o nome de Deus, que nos agrademos de estarmos no meio das pessoas que têm a mesma fé que nós temos, não somente nesse momento de culto, mas esse prazer nosso, que também se manifeste fora daqui, nos agradarmos de estarmos com pessoas que têm a mesma fé que nós temos. Que Deus assim nos ajude. Papai, obrigado porque o Senhor, através da Tua bendita palavra, o Senhor nos orienta a cumprirmos os Teus propósitos. Como nós aprendemos hoje, ó Pai querido, pela manhã, na nossa escola bíblica meditar dominical, que a Tua palavra, ela fora escrita para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Os Seus ensinamentos nos foram dados para que nós não venhamos pecar contra Ti. Que nós, ó Pai querido, ao entendermos essas verdades, venhamos querer, ó Pai querido, cumprir, mudar o nosso comportamento e nos moldarmos a essas verdades, essas exortações, para não pecarmos contra Ti, mas pelo contrário, buscar agradar ao Senhor. Eu suplico que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, amém.